Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Desembaraxando, episódio 100. Chegamos ao episódio 100, galera. É isso aí. E estamos aqui com chimarrão, celebrando essa data especial. A você, bom dia. A você que está vendo esse conteúdo agora, ao vivo e a cores. Bom dia. A você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Bem, hoje é Dia dos Pais, então não poderia começar o Desembaraxando sem dar a todos os pais os parabéns por esse dia. Então, se você é pai aí, feliz Dia dos Pais. Eu sou muito grato a Deus pelo meu pai, seu José Donato dos Anjos. Já conversei com ele hoje e sou muito grato a ele pelos ensinos, por tudo que ele passou e continua passando pra gente no alto dos seus 80 anos. Isso é muito bom. Tem também meu sogro, o seu Oliveira, pai da minha esposa, também grato a Deus pela vida dele. E também outros pais da nossa vida, né? Meu irmão, Rodrigo, Rafael, meus irmãos, tem também meus amigos, grandes amigos, o Luciano, o Marquinho, o Alan, tem meu tio Du, meu padrinho, que é meu pai também, enfim, tantos pais aí que a gente pode homenagear nesse dia, e é uma lista infinita de pais aí, né? Pais não necessariamente aqueles biológicos, né, que nos conceberam, mas aqueles que escolhemos para essa função maravilhosa que é a de ser pai. Então a todos vocês aí, feliz Dia dos Pais. Também sou pai, pai do meu filho Enzo, também sou grato a Deus por isso. E é isso aí. Vamos começar falando o que interessa? Então hoje é um Desembaraxando bem especial. É o 100º Desembaraxando. Estamos desde outubro de 2020 com Desembaraxando. E hoje chegamos ao 100º episódio, né? E ficamos um tempo, claro, sem fazer. Tivemos aí algumas lives com outro nome. Você vai lembrar aí do Live Terapia, né? Que era um outro formato que a gente teve. Mas aí esse ano voltamos. Voltamos a partir do episódio 30. Então nessa fase nova aí, ó, já são 70 episódios de Desembaraxando. Muito bom. Então sou grato a você que tem nos apoiado, que tem participado, que tem deixado seus feedbacks, suas participações, seus compartilhamentos desse material que é feito com muito carinho. Maravilha? Ó, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Vamos lá. Parabéns aos pais. E falando de pais, então vamos pegar o gancho aí. Eu estava vendo ontem um story do cantor Júnior Lima. Júnior Lima, você sabe quem que é. Você que foi fã de Sandy Júnior aí, sabe que tal que eu tô falando. E você que também é fã de Chitãozinho Chororó também, que é o Chororó é o pai dele. Muito bem, eu estava vendo ontem, nesse vídeo, o Júnior Lima falou assim, em relação ao pai dele, né? Que o pai dele, o Chororó, só beijou o pai dele, o avô do Júnior Lima, só beijou o pai dele no caixão. Então não teve beijo a vida inteira. O Chororó só beijou seu pai no caixão. Mas o Chororó, tornando-se pai, ele beijou o Júnior e beija o tempo todo, beijou muito o Júnior, e o Júnior, depois tornando-se pai, ele beija os seus filhos todos os dias. Olha que interessante. O Chororó não teve isso do seu pai, mas isso não tornou alguém que repetisse isso. Ele quebrou essa história. Porque só ele soube o que era, o que foi não ter tido um pai que beijou. E não estou julgando o pai dele aqui não, tá? Não é julgamento. É só uma questão de fatos. E só ele sabe o que ele passou por não ter tido um pai que não o beijou. E ele constatou essa falta. E aí, na época dele, na vez dele de ser pai, ele tornou-se o pai que ele não foi. Então ele beijou o filho Júnior e o Júnior beijou e beija o seu filho hoje. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa tremenda isso. A ervinha tá boa aqui, né? Então vamos pegar esse gancho aqui, né? Então a gente vai ver que o pai do Júnior, ele quebrou um padrão familiar negativo.
Vamos começar a falar sobre isso, tá? O quão importante nós quebrarmos um padrão familiar negativo. E quando quebramos um padrão familiar negativo, nós damos às próximas gerações, e não só família de sangue, mas a todos que se relacionam conosco, nós damos a oportunidade de viver algo que eu mesmo não vivi, pela ausência com o meu pai, por exemplo, ou a minha mãe. Eu vivo isso com meu filho agora, e vivo isso com quem convive comigo, e eu passo para frente. Então isso aqui é maravilhoso, quando nós quebramos um padrão familiar negativo, né? Então nós proporcionamos a todos que passam por nós algo bem diferente daquilo que faltou conosco, ok? Vamos então falar sobre isso. Eu lembro de uma pessoa que a gente acompanhou uma vez, uma pessoa que já tinha um relacionamento, uma namorada, e aconteceu da namorada ter engravidado, e eu perguntei pro rapaz como é que seria isso aí na vida dele. Ele falou que ia assumir a criança, que ele seria pai daquela criança. Sim, e ele me falou assim, eu sei o que é viver sem um pai, meu pai me abandonou, meu pai sumiu, meu pai nunca deu satisfação, então só eu sei o que eu passei sem esse pai. Agora que eu vou ser um pai, meu filho não vai passar o que eu passei. Eu serei um grande pai. E realmente, essa pessoa que eu estou aqui citando, sem o nome, tornou-se um grande pai. É um grande pai dos seus filhos. Olha que interessante essa questão. Então, é uma questão de ter rompido um padrão familiar negativo. Então, a família que fala, que compartilha, não é só falar, compartilhar pela fala, mas compartilhar com gestos, compartilhar de outras maneiras, é a família que vai crescer. Crescer no sentido de se fortalecer. A família que fala é a família que cresce. A família que fala é a família que cresce. Então agora eu quero lançar uma pergunta aqui a você, né? Então, por exemplo, na sua família, as pessoas realmente podem falar sobre o que sentem ou todo mundo finge que tá tudo bem? Como que é na sua casa isso? Então o tema desse Desembaraxando é sobre o compartilhar, tá certo? Compartilhar. Na sua família as pessoas realmente falam sobre o que sentem, podem falar livremente, ou todo mundo finge que tá tudo bem? Eu comecei falando aqui o exemplo, né, do cantor Júnior Lima. Ele falou que o pai dele foi só beijar o próprio pai no túmulo, quer dizer, não teve nada com o pai. Aí o Chororó beijou os filhos, não vou fazer o que meu pai fez comigo, deixou de fazer. E o Júnior beija os filhos livremente. Então, quer dizer, foi rompido um padrão familiar negativo. É isso aí. E a questão do beijo, a questão do carinho, a questão da manifestação afetiva, também tem a ver com falar, também tem a ver com manifestar alguma coisa. E na sua família aí? As pessoas realmente falam sobre o que sentem, podem expressar o que sentem, não só com palavras, mas com ações, enfim, com o corpo, ou na sua família ninguém fala nada, ninguém toca no assunto, cada um vai levando sozinho as suas dores. Como que é isso? Então é muito importante na família quando nós compartilhamos. Mas quando nós não rompemos com um padrão familiar negativo, nós podemos levar para frente algo negativo. Aí muitos falam assim, Baracho, mas como que eu vou dar para alguém o que eu não recebi? Como é que eu vou ser com meu filho porque desse jeito, se eu não tive com meu pai ou com a minha mãe? A pessoa vai justificar nesse sentido. Eu até concordo com isso, tá? Como é que alguém dá aquilo que não recebeu, né? Realmente é complicado isso. Só que a questão aqui não é não dar porque não recebeu, mas é dar porque não recebeu. Então, não foi ruim não ter recebido? Não foi ruim não ter vivenciado algumas coisas? Porque, de novo, voltando ao Chororó, ele viu muito bem o que foi não ter tido o beijo de um pai. Ele só beijou o pai no túmulo. E aí, ele começou a beijar o filho dele. E o filho beijou muito mais o seu filhinho, neto do Chororó. Então, ele não teve essa referência de beijar. Mas ele começou a beijar o filho
baseado no que ele sofreu por não ter tido o beijo. Tá entendendo? Então o padrão familiar negativo é quebrado e não é assim, eu não dou porque eu não tive. Eu dou justamente porque eu não tive. E se teve, é muito mais fácil, claro, né? Então o Chororó, ele passou a dar aquilo porque ele não recebeu. Porque só ele soube o quanto foi vivenciar não ter tido aquela experiência do beijo. Então assim, as famílias vão possuir os mais variados padrões positivos e os padrões negativos. E está em cada geração essa possibilidade de quebrar esse padrão negativo. Então, beijar os filhos é compartilhar afeto. Beijar os filhos é uma maneira também de compartilhar. Então, é um outro modo de falar. Beijar é outro modo de ter um diálogo, vamos colocar assim, né? E o lar e a família vai ser o lugar onde se compartilha, né? Eu não sei se na sua casa, então, de novo com essa pergunta, eu não sei se na sua casa isso foi muito tranquilo. No seu lar você podia compartilhar, no seu lar você podia se abrir. Quando fala se abrir, não é assim, então eu vou ser sempre aceito, vão concordar comigo. Mesmo que não concorde, mas eu posso falar, eu posso me abrir. Quantas pessoas foram percebendo que em casa não poderiam compartilhar? Não podem compartilhar, porque não tem empatia, não tem uma escuta, não tem ninguém para poder acolher, aquela coisa toda, né? É interessante que alguns querem muito bem ser acolhidos, mas não acolhem na própria casa, né? Então, é aquela situação. Por exemplo, um padrão familiar negativo que uma família pode ter é o padrão familiar de não compartilhar. Então, esse pode ser um exemplo, né, de padrão familiar negativo. Nessa família que não compartilha, então é cada um no seu canto, é cada um na sua onipotência. Não é nada não, né? Você até esboçou um dia falar alguma coisa e foi minimizada a sua dor, porque tem gente que escutou a sua dor e ela começa a falar depois que ouviu você, ela começa a falar da dor dela, que é pior do que a sua. Você deve conhecer alguém assim, né? Que você começa a falar do que você passa, ela, tá, mas o que eu passei, e ela fala da dor dela 10 vezes pior que a sua, sempre é pior, né? E a sua ela não acolheu. Tem gente que é assim, né? Que não sabe acolher de jeito nenhum, não sabe compartilhar de jeito nenhum, mas ela tem que ser ouvida. Mas ela não ouve. Você já viu algo assim? Pensa aí, né? Então, é interessante essa questão. Então, quando fala de compartilhar, compartilhar não é só contar problemas, né? Compartilhar não é isso. Mas é também dividir alegrias, dividir medos, colocar as dúvidas e colocar as conquistas também. Mas dependendo da família, onde não tem essa questão do compartilhar, então não tem jeito. A pessoa compartilha uma alegria, a inveja já sobe. Compartilha alegria, ninguém fala nada, ninguém se alegra junto. Quer dizer, falta o apoio. A pessoa compartilha um medo, ela é julgada por ter medo. Ela é criticada por ter medo. Se a pessoa põe uma dúvida, ninguém responde nada. Mesmo que não saiba, mas assim, vamos conversar alguma coisa. Não tem isso. E quantas pessoas a gente vai vendo no consultório que cresceram nesse sentido? Um padrão familiar onde as pessoas não compartilham. Vão vivendo de modo assim operacional, só se preocupando com as questões de poder sobreviver, né? Alimentação, vai para a escola, vai trabalhar, aquela coisa toda, mas não há uma questão de se abrir, não há uma questão de compartilhar. E é interessante que essa pessoa que percebe que em casa não dá para compartilhar e vai para uma terapia, ela é julgada porque vai na terapia. Por que você vai na terapia? Porque aqui em casa você tem a gente. Aí a família aparece, né? Como alguém que escuta. Mas não escuta. Não é empática, não é acolhedora. Não tem esse padrão, não tem essa questão. Não rola nada. Então não tem compartilhar. Que nem eu falei para você agora há pouco. Compartilhar não é só falar problemas, mas é dividir alegrias, é falar dos medos, é falar das dúvidas. Compartilhar também é beijar, compartilhar também é abraçar, compartilhar essas questões também. Mas existem padrões negativos de não compartilhamento. E é uma coisa muito séria, né? E assim, é muito importante que a família compartilhe. A família é a nossa primeira sociedade.
E essa família, ela pode nos preparar ou não para a sociedade seguinte, que é a sociedade maior, que é o resto do mundo, né? Então compartilhar é muito importante. A família é a nossa primeira sociedade, é a nossa cidade de refúgio, vamos colocar assim, né? É o nosso lugar de refúgio, mas tem pessoas que não têm em casa isso, que não têm em casa esse lance do compartilhar. Então, quando o Chororó percebeu que só beijou o pai no túmulo, o pai nunca beijou ele, ele pensou o quê? Eu vou beijar meu filho. Eu não tive isso, mas vou beijar meu filho. Beijou o filho, o Júnior, e o Júnior beija o filho dele até hoje. Então é isso aí. Então o padrão familiar negativo, ele pode ser quebrado. A pessoa fala assim, não tem como quebrar, eu nunca tive isso, impossível. Aí propaga a continuação do que é negativo por não ter tido. Por ter tido a dor dessa ausência, eu me motivo a fazer. Começa em mim essa quebra geracional negativa e eu faço diferente. É nesse sentido. Então, quantas pessoas demoram para voltar para casa? Quantas pessoas ficam mais tempo fora de casa possível? Porque em casa é um inferno, porque em casa não tem acolhimento, porque em casa não tem diálogo, porque em casa não tem nada disso, né? A pessoa está doente, está passando por alguma coisa, ela não se atreve a compartilhar porque não adiantou compartilhar. Parece que aqui em casa, sempre quem está do lado de fora é certo, quem está do lado de dentro é errado. É nesse sentido aí, tá? Então você vai vendo que o compartilhar, quando falta numa família, a família se divide, a família não tem unidade. Não é, quando eu falo unidade, tem as diferenças entre as pessoas, mas apesar das diferenças, consegue caminhar junto. Há uma tolerância, uma aceitação quanto à diferença, tá tudo certo. Mas quando a família não compartilha, é uma coisa muito complicada. Tudo bem, Baracho, tem pessoas mais quietas, tem pessoas mais tímidas. Então a pessoa que é fechada e não fala tanto tem problema? Não necessariamente, também tem isso. E aquele também que fala tudo que vem na cabeça é sempre saudável isso? Também não. Porque ela pode falar numa hora errada, numa hora que a complica, numa hora que a compromete, também tem isso. Eu estou falando compartilhar num nível assim, tido como saudável da coisa, tá? É nesse sentido que eu falo do compartilhar. Então, quando a gente compartilha nesse sentido, nós criamos pontes emocionais, né? E tem uma diferença aqui. Tem uma diferença entre falar e entre dialogar. O falar é a questão do emitir o som. Aquela barulheira, né? Você fala, 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 fala. Agora o diálogo é quando abre espaço para que o outro participe. Como que é na sua família isso? Existe diálogo? Há a possibilidade de abrir espaço para o outro falar? Porque muitos não podem falar. Fica quieto que eu sou o seu pai. Cala a boca que eu sou a sua mãe. Cala a boca, meu irmão. Não quer que negócio que é esse, né? Então é difícil isso, né? É muito difícil. Então, um padrão negativo que eu penso que deve muito ser rompido e quebrado é esse padrão do não compartilhar. Cada um, é claro, vai compartilhar do seu jeito, cada um vai ter o seu modo de se comunicar, ok? Às vezes eu quero forçar a pessoa também a ter um modo de falar que não é o dela e eu não escuto o modo natural dela de falar, tá certo? Então tem isso também. Enfim. E os benefícios de compartilhar são vários, né, pessoal? Compartilhar com as pessoas, né? E não só com a família, compartilhar com quem está com a gente. Compartilhar de modo saudável, né? Então, por exemplo, quando a pessoa compartilha, ela fortalece os vínculos afetivos, tem mais confiança, tem mais pertencimento. Que bacana saber que alguém me ouve, que bacana saber que alguém me escuta sem me julgar. Aponta, sim, quando eu estou errado, mas não é para acabar comigo, é para me ensinar, né, para poder crescer. Então, quando a pessoa tem esse lugar, né? Por exemplo, um filho tem total liberdade para falar sobre uma dificuldade e vai ser acolhido. Ele vai estar errado, ele vai ouvir a instrução, mas ele pode falar. E aqui é uma questão bem curiosa, porque acontece bastante isso, né? Os filhos se sentem não podendo falar dentro de casa, vão fazer o quê, Baracho? Vão buscar ajuda fora, vão falar fora. Aí tem pais que tem um ciúme disso, né? Lá fora você é o bonzinho, lá fora você é o educado, aqui em casa você é uma cavalgadura, aqui em casa você não conversa.
Tem situações que realmente é a cavalgadura, tem situações que a pessoa realmente ela vai ser melhor fora de casa, aquela imagem, aquela performance para agradar, e em casa é o Satanás. Mas tem vezes que não é isso não. A pessoa não se sente livre para poder comentar em casa. Então vai se abrir com os de fora. O de fora me escuta. E quantas vezes a gente vai ter aí um pai e uma mãe em outra pessoa, né? Ou até um filho em outra pessoa, porque essa pessoa se encaixa mais, a gente consegue ter uma fluidez melhor, né? Aqui em casa não acontece isso e blá blá blá, né? Então, a pessoa vai se sentir acolhida, o compartilhar tem a sua importância, porque vai reduzir os conflitos, vai reduzir o mal entendido, porque assim, ó, quando não se compartilha, o mal entendido se levanta, gente, demais da conta. E aí vai ter os chamados não ditos. Os não ditos que dizem muito em algumas famílias. Muitas famílias são guiadas pelos não ditos, mas são não ditos que dizem, que controlam, que guiam as pessoas e que quase sempre, às vezes, não ajuda e está atrapalhando a família. Só que é um não dito que vai prevalecendo, porque ninguém fala nada, ninguém se adianta, ninguém se posiciona, ninguém faz um corte desse negócio e muitas vezes é um não dito que começou há gerações para trás da família. Não fecha o filtro com isso. Toda família vai ter a sua transgeracionalidade. Eu não estou falando negócio aqui de misticismo, nada disso, tá? Uma coisa normal, né? Toda família vai ter o seu lema. Vai ter a família dos encrenqueiros, a dos barraqueiros, a dos religiosos, a das pessoas de ética, honestas, as dos neuróticos, as dos psicóticos, enfim. Cada família vai ter o seu lema, que alguns pegam mais, outros pegam menos, mas tem coisa que vai indo para frente, né? Assim, aquilo que o avô falou, aquilo que veio de não sei de quem, né? Aquela coisa toda. E aí, uma questão transgeracional pode ser essa, é o chamado não dito. E que diz muito. Ninguém mexe naqueles assuntos, ninguém fala nada. Há uma curiosidade em falar sobre tal coisa, mas ninguém fala. Fica no imaginário coletivo. É só um olhar para o outro assim que sabe o que está falando, mas não fala. Mas não fala. E é curioso isso. E isso vai perpetuando, né? É os chamados não ditos que dizem muito e atrapalham em muitos casos, né? Então, os benefícios do compartilhar é justamente reduzir esses conflitos, reduzir esses mal entendidos, e vai ter que ser você, muitas vezes, ou eu, na nossa geração, para quebrar esse negócio, né? Assim como o Chororó quebrou na geração dele, ele passou a beijar o filho, mesmo o pai não tendo beijado, mas ele viveu a dor de não ter tido um beijo, e não é julgar o pai dele não, tá? Ele só constatou. E claro que viu os colegas do lado, viu que tinha beijo em outras famílias, né? Por que eu não tenho isso? E ao invés de ficar choramingando porque não teve, mas doeu, ele passou a beijar. Ele tornou-se a pessoa que mudou a história da família dele, né? Por exemplo, a questão de compartilhar vai reduzir, vai melhorar, perdão, a saúde emocional, melhora a saúde emocional da família. E é claro, né, facilita muito isso, né, quando compartilha. Vai ter um apoio mútuo e aquela coisa toda. Então, olha só como é importante isso. Essa questão do compartilhar. Cada um vai ter o seu modo de compartilhar. Também não é ficar forçando a pessoa a ficar falando. Uma coisa é o extremo de não falar nada, nunca falar nada. Aí eu quero mudar agora. Agora todo mundo tem que falar aqui. Todo mundo fala no seu tempo. Todo mundo fala se quer. Mesmo quem não fale nada, tem dificuldades, é mais fechado, mas só de saber que é o ambiente que escuta, já está ótimo. Porque a pessoa já é calada por si só, ok, pelas questões dela. Mas também não tem ambiente que acolhe, que fala, né? É interessante na terapia, a pessoa fala na terapia alguma coisa, e assim, começo de sessão, começo de tratamento, né? E a pessoa fala assim, só de eu falar com você, eu me sinto melhor. E nem teve assim ainda alguma elaboração, alguma pergunta que fizesse raciocinar e vai para casa pensar, nada disso ainda. Mas a pessoa se abriu, mas a pessoa falou com alguém. Eu lembro de uma pessoa
que eu atendia, ela voltou a procurar e ela falou assim: tô precisando que alguém me olhe. Tô precisando que alguém me escute. Tô precisando voltar para perto de alguém que me escute, né? Então, ok. Então é uma escuta profissional, mas é uma escuta. É uma escuta de aconselhamento, é uma escuta. É uma escuta de amigo, é uma escuta. É uma escuta religiosa, é uma escuta. Quando nós somos ouvidos, é mais do que um ouvido que nos ouve, é um olhar sobre nós. Alguém está reconhecendo a minha presença, alguém está olhando para mim, alguém reconhece a minha vida e quer me escutar e me ajudar de alguma maneira. Olha que bonito isso, né? Como é bonito a questão do acolhimento, como é bonito a questão do compartilhar. O compartilhar verdadeiro não é aquele que bate na parede e volta, que não ressoa em nada, mas é alguma coisa que movimenta a outra pessoa, que acolhe, né? E assim, e não é também ter resposta, não é ter solução, mas só de acolher, só de eu saber que eu posso compartilhar, né? Não é gostoso? Cada um chega em casa, começa a contar o que fez, começa a compartilhar. Alguns são mais quietos, tá tudo certo, mas escuta. Na hora dele ele fala. Então é nesse sentido, tá bom? Os malefícios de não compartilhar, o isolamento social, a pessoa, cada um trancado em si mesmo, né? Bem isso aí. Isso vai gerar um acúmulo de ressentimento, é uma mágoa silenciosa, a pessoa vai cada vez mais desacreditando da humanidade, ela entende que não compensa, e é uma pessoa que fatalmente vai reproduzir isso para frente, também não vai ouvir, dependendo da pessoa, não vai acolher. Então, dependendo da situação, a pessoa vai ter um acúmulo muito grande de ressentimento, e esses sentimentos só fazem mal para quem ostente, bem sabe disso, né? Distanciamento, claro, muito óbvio, né? A questão de ter estranhos em casa, é interessante isso, né? Pessoas que falam que na casa onde mora parece que são estranhos. E não estou falando nem assim de não parentes que moram junto, uma república, não. A própria família, né? Parece que são estranhos dentro de casa. É uma questão muito delicada isso, né? E uma comunicação tóxica. Quando se atreve a comunicar, o compartilhar vai virar uma crítica, vai virar um julgamento, vai virar uma distância. Tem gente que é assim, não pode começar a conversar que vai sair faísca, não adianta. O lado de lá entende de um jeito, o de cá já reage, não é assim? Tem pessoas que não sabem conversar. Por exemplo, tem alguns filhos que não conseguem conversar com os pais. E pais que não conseguem conversar, por exemplo, com alguns dos filhos. E o outro filho consegue melhor conversar com o pai e com a mãe, né? Assim? E o pai e a mãe conseguem falar melhor com esse filho. Por que isso é possível, né, Baracho? Aí é o canal de cada um. Aí é o modo de cada um. Aí aquele que não consegue conversar com os pais vai falar que o outro que consegue é o preferido da casa. Lá vai o preferido do pai. Lá vai a preferida da mãe. Só porque sabe conversar. É curioso isso, né? E muitas vezes também, é claro, não é possível a conversa ao ponto de ser conflituosa, com julgamento, porque as pessoas em jogo são muito parecidas. Falei, né? Assim, é os dois bicudos que não se bica. É aquele filho que é igual ao pai. É aquele filho que é igual à mãe. É aquela filha que parece com a mãe nesse aspecto ruim, ou com o pai. Não consegue conversar, porque os dois lados não abrem mão do ponto onde estão. O filho em questão e a filha em questão já está repetindo o que não teve do pai ou da mãe, só teve o que é ruim. Quer dizer, se eu não tive beijo, não vou beijar também, que se dane, não vou beijar ninguém também, e pronto. Quer dizer, não foi um chororó nessa hora, né? Não foi. Então levou para frente as tranqueiras, levou para frente a falta de compartilhamento e vamos ver o que vai dar, né? Dane-se. É lamentável isso, né? É lamentável. Também tem uma outra coisa, né? Aí falando Dia dos Pais aí, né? Alguns se queixam disso, né? Baracho, meu pai e minha mãe fala bem de mim para todo mundo. Até de maneira bem orgulhosa e como um troféu, mas nunca fala pra mim assim. Tu já viu isso? Tem pais que são assim,
que falam muito bem do filho para outras pessoas, mas não falam para o filho. E filhos também, que falam muito bem do pai e da mãe para todo mundo, mas para o pai e para a mãe não consegue falar. Não fala. E quando fala, dá briga. Por que será que isso acontece, né, Baracho? Enfim, mas vamos lá. Como é que a gente pode resolver esse negócio, né? Como estimular na família o ato de compartilhar? Como é que eu faço isso? Então, o importante, e não é fácil, tá? Porque se nunca teve isso, começar uma nova maneira de viver é delicado. Porque o nosso antigo momento, a nossa velha imagem vai tentar prevalecer. Lembre-se que o nosso cérebro, ele faz de tudo para gastar menos energia. Ele vai fazer de tudo para ficar na mesma. Então vai ter uma parte sua que não vai querer mudar. Por mais que tenha dor de viver isso, né? Então, crie momentos para isso. Então, termine em você essa questão transgeracional ruim. Então, você tem uma percepção que a tua família não funcionou em algumas questões e você se incomoda com isso, sofreu com isso. Aí você vai fazer o quê? Vai levar para frente esse negócio com o seu filho ou com quem passa perto de você? Não. Então, na minha geração, eu mudo essa coisa. Eu vou inverter esse jogo. Eu vou buscar ajuda, eu vou fazer o que tem que fazer, mas eu vou ser aquele que vai dar o beijo. Eu não tive o beijo, que nem foi o chororó, mas eu vou dar o beijo, né? O cara que eu atendi falou: eu sei o que não é ter pai, Baracho, mas eu vou ser um bom pai, tá entendendo? É isso aí. Obrigado, Anne, pelo Dia dos Pais, a todos aí. Então, encerre isso na sua geração e comece um tempo novo. E aí, é claro, né? Quando for escutar a pessoa, escuta sem julgar, não interrompa. Quantas pessoas não conseguem se abrir e falar o que pensa porque é cortado, é interrompido, o outro vem, interrompe. E depois da Covid, pessoal, tem um negócio chamado esquecimento. Se eu estou falando e alguém me corta muito com outra pergunta, eu, Ricardo Baracho, eu esqueço o que eu estava falando na hora. Você não passa por isso também? Eu esqueço o que eu estou falando. Aí eu vou retomar o raciocínio, eu não estou lembrando, e demora para lembrar, e perde, né? Então deixa eu falar tudo, caramba, né? Não interrompa, não julgue, então escuta a pessoa, né? Uma vez, uma professora da faculdade estava contando, né? A nossa turma estava bagunçando, estava conversando na faculdade de psicologia, aí ela foi contar uma história de uma tribo lá, não sei que lugar que era, que eles se reuniam assim em círculo para sentar para conversar, e quando alguém fazia uso da palavra, no meio do círculo, tinha tipo um pedaço de pau, assim, bem grande, ficava no meio, e quem fosse falar, segurava aquilo ali. E enquanto não falasse, não terminasse, não soltava aquela madeira. E ninguém falava nada. Quando parava de falar, colocava ali e voltava para o seu lugar. E a outra pessoa que quisesse falar, pegava e falava. Ninguém cortava ninguém. Quer dizer, as tribos nos dando grande lição sobre o compartilhar. Então, uma frase bem interessante, ó. Família não é só quem mora na mesma casa. É quem se permite morar no coração do outro. É isso aí, né? Ah, Baracho, família te não escolhe. Realmente, a de sangue não. Você nasceu, você vai se deparar com aquela pessoa A, B, C, D, que você vai achar maravilhosa, legal, não tão legal e um saco. É isso aí. Mas é muito mais do que a questão consanguínea. É a questão das pessoas também. Então você aprende a beijar porque não teve beijo, e não é só beijar sua família. Você vai beijar também todo mundo. Porque você vai causar uma marca muito bonita e afetuosa além da sua questão consanguínea. E você vai ser um brilho na vida de alguém, de um outro alguém, que lá onde ele viveu e vive não teve um beijo, mas de você vai ter esse beijo. Quer dizer, quando eu rompo esse padrão negativo, eu não vou ser tão somente bom com os meus da minha casa, é com todos que aparecem na minha frente, tá bom? É nesse sentido, com quem der o match, na linguagem de hoje, né? Então, a família não é só quem mora na nossa casa, na mesma casa, mas é quem se permite morar no coração do outro. Olha que interessante essa frase aqui. Então, ó, crie momentos, encerre em você a questão transgeracional quanto ao padrão negativo, muda isso. Então, escute a pessoa, sem interromper, sem julgar. Pratique, então, isso. Ó. Pensa agora em alguém
da família, ou alguém fora dela que você conheça aí, que você fala assim, poxa, eu poderia começar com essa pessoa. Surpreenda ela e vai até ela e pergunte como que você está de verdade. E escute a pessoa. Hoje a pessoa escuta a outra conversando assim, né? Ela escuta a outra saindo de perto. Não, eu estou ouvindo, pode falar. E não está prestando atenção. Então, o Lacan já falava isso, né? O psicanalista. O ser humano se constitui na relação com o outro através da linguagem. E essa linguagem não é só falada, é o olhar do outro, é o toque do outro, é o cheiro do outro, é isso. E cada vez mais temos sido uma geração de pessoas aí que estão ausentes do olhar do outro. É curioso isso, né? Pessoas ausentes ao olhar do outro. É muito bonito quando alguém percebe que eu estou diferente e alguém vem até nós e pergunta: o que está acontecendo? O que você quer? O que passa com você? Quer dizer, pessoas que têm percepção. Isso também é compartilhar. Isso também é compartilhar. Então, se no teu caso aí, o padrão negativo da sua casa é a questão do compartilhar, é um lugar onde ninguém fala nada, mas você no teu interior está cansado disso, você está cansado disso, você não está conformado com isso. Que há quem esteja, né? Deixa o negócio fluir. Então comece em você. Mas não fique esperando também assim, todo mundo vai dar as mãos aqui rapidinho. Não, não é isso não. Se for o caso, você vai estar fazendo sozinho isso por um bom tempo. E pode ser que termine os dias assim. Mas você só vai fazendo. Você só vai, né? Com os de dentro, com os de fora, você vai mudando isso. Tá bom? Então, pegando o gancho do Dia dos Pais, começa hoje aí. Não só com o seu pai, não só com a sua mãe, mas comece com alguém. Comece, né? Procura perceber qual que é o padrão negativo da sua família que você se incomoda e comece através dele. Eu citei um aqui, que é o compartilhar, a falta de compartilhar. Mas tem tantos aí, né? Tem tantos padrões negativos, né? Então, quando eu vi essa história do Júnior Lima, quando ele contou lá no vídeo, né? Que o pai dele, o Chororó, só beijou o pai dele no caixão. E o Chororó, a partir disso, beijou muito os seus filhos, a Sandy e o Júnior. E esses dois, é claro, beijam muito mais os seus filhos. Então a questão não é não dar porque não recebeu. Mas e a dor de não receber? Isso não provoca a gente? Isso não mexe com a gente? Então eu dou porque eu não recebi. Baracho, mas não é fácil. Eu não sou acostumado com isso. Por mais que eu queira mudar, vai buscar ajuda, compartilha fora, vai ver coisa que vai te acrescentar conhecimento. Vá. Comece o movimento. Compartilhe. A família que fala é a família que cresce. A família que fala, nesse caso compartilha, é a família que cresce. Nesse sentido, se fortalece. Nesses dias que a gente vive, saúde emocional, saúde mental, bem-estar, apesar de tudo, é um artigo de luxo. E esse negócio de bem-estar começa na nossa casa. Começa na primeira sociedade, começa na família. E quando nós compartilhamos, nós reconhecemos a nossa humanidade. Nós somos seres faltantes, somos seres incompletos e ainda bem que o somos, porque é isso que nos faz nos movimentar. Um ser completo, o suposto onipotente, onipresente, não vai fazer nada. A vida não tem razão nenhuma, porque é pleno, né? Não erra, não falha, não externa. Vai para onde um ser desse? Então, assumir a limitação é assumir a humanidade. E o compartilhar é realmente assumir que nós somos humanos. A você aí, que é pai, feliz Dia dos Pais. A você que está aí, um grande domingo. Se você perdeu o começo aqui desse conteúdo, volta para assistir tudo isso aqui. E se você lembrou de alguém, que você fala assim, alguém tem que assistir esse conteúdo barato, então compartilhe com essa pessoa o mais rápido possível, agora de manhã, antes do almoço, antes do café, que
que a pessoa já vá tomar café e almoçar diferente após ter visto essa conversa aqui, tá bom? Sou grato a você. Obrigado, André. Obrigado pelo Dia dos Pais aí, dado a nós também. Obrigado. E a todos vocês aí, um grande domingo. Beijo no coração e até o próximo Desembaraxando. E hoje foi o Desembaraxando número 100. Obrigado a você que nos tem acompanhado até esse momento. Você chegou até o 100º junto com a gente, viu? Rumo agora aos 150, ao 200, até onde nos permitir o nosso Deus. Maravilha? Beijo e até o próximo Desembaraxando.